Nós estamos de volta com o PC Saúde, hoje falando sobre anemias e mais uma vez convidando você a fazer parte desse bate-papo, porque o nosso programa é feito para você, mas com você, com a sua dúvida, com a sua pergunta. Então liga pra gente, 3209-0119 ou envie e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. E no bloco anterior, então, a gente falava sobre os vários fatores que podem levar a anemias, né? O Dr. Gilberto falou inclusive da cirurgia bariátrica, que compromete a absorção do ferro, da B12, então sendo necessário repor, suplementar. E aí a doutora Rita de Castro queria falar alguma coisa, eu tive que interromper. Ah, sim. Eu queria citar alguma coisa assim, que eu acho muito importante, o conhecimento dessas anemias, né, carenciais, a gente estava conversando, né, da B12 e do ácido fólico, né? O ácido fólico, principalmente, seria o cozimento excessivo dos alimentos. Então, isso destrói o ácido fólico. Entendi. E aí você acha que está comendo, né? Porque são os porque vegetais, ele é uma fonte. É uma fonte. Então, é é muito mais apropriado, né? Você comer os vegetais pouco cozidos ou adequadamente cozidos. Tem mãe que fala assim, eu cozinho até desmanchar. Eu falo, não faz isso não. Entendo. Né? Assim, então tem um tempo de cozimento. As folhas, né, vegetais folhosos, então de preferência crus, né? Lave bem lavado, né? Pique. Sanitiza. Exatamente. E aí você, assim, né, se comem crus, eles estarão sendo uma fonte importante de ácido fólico para a criança e para o adulto. O uso do leite de cabra, que também é deficiente em ácido fólico. Se a criança só toma leite de cabra sem o uso de outros alimentos, ela também pode ter uma anemia por deficiência. Né? Os leites hoje que a gente encontra no mercado, eles são enriquecidos com ácido fólico, os leites de cabra. Mas alguns que não forem, é importante ter essa noção. Certo? No bloco anterior, a gente viu a história de uma estudante que tem problema de anemia por questão do fluxo menstrual. Agora nós vamos conhecer uma outra história, agora de uma estudante de direito, da Cláudia Alckmin, que ela também sofria com anemia, mas no caso dela foi por não comer carne. Vamos ver. A estudante de Direito Cláudia Alckmin descobriu-se anêmica em uma consulta com o nutricionista e conta como foi. Desde que minha mãe começou a me educar, a mudar a minha dieta, a me ensinar a comer as coisas, eu sempre recusei a carne. Ela nunca conseguiu me ensinar a comer carne, então a carne nunca fez parte da minha vida, nem da minha dieta. Eu fui na nutricionista por outras causas, por querer manter uma dieta mais saudável e depois de fazer um exame de sangue, ela me apontou, disse que eu estava com deficiência de ferro, que é um dos tipos da anemia. Foi uma surpresa eu ter descoberto a questão da anemia e aí eu passei a fazer o tratamento. Eu tinha sintomas que depois eu descobri que eram por causa da anemia, que era o cansaço, às vezes algum machucado tinha uma lentidão para cicatrização. E sonolência também. Como eu não como carne, ela queria muito que eu comesse soja, mas a soja eu também não me acostumei. Aí ela disse para eu comer claras de ovos. Hoje eu tô bem. Recentemente eu fiz um exame de sangue e parece que tá tudo normal, mas ficar de olho porque pode cair de novo. É uma coisa que tem que manter sempre. Antes até de vocês, da gente comentar essa reportagem, ela falou que ela fez um exame de sangue agora, está bem, mas tem que sempre ficar de olho. A partir do momento que uma pessoa tem um quadro de anemia, ou às vezes é uma anemia que se repete, com que frequência deve ser feito o exame de sangue para verificar isso, hein? Essa pergunta é assim, não é tão simples, porque isso vai depender muito do tipo caso, da né, anemia. Do tipo da anemia. Né? Por exemplo, como eu citei a bariátrica, tem pacientes que ficam 6, 8 meses, 1 ano, sem necessitar reposição. Mas aí tem que fazer por causa do problema. Da cirurgia mesmo. Pacientes, por exemplo, que têm essas crianças com anemia ferropriva, que você repôs, se continua a alimentação, você não vai precisar ficar fazendo exame no menino frequentemente. Se a anemia for uma anemia hereditária, que nós vamos ainda comentar, né? Aí você tem uma frequência maior de necessidade de fazer os exames de sangue.
Mas no caso dela, por exemplo, que ela citou que ela teve anemia por causa de falta de carne, ela não come carne, ela não gosta de carne. É uma pessoa que, pelo menos anualmente, deve fazer um check-up? Periodicamente, sim, né? Semestralmente, porque ela vai se adequar com outro tipo de alimentação. Certo. E às vezes ela pode não estar se adequando, né? Isso, nas fontes alimentares, né? Exatamente. E a sintomatologia. Igual ela comentou ali da clara de ovo e da soja, são fontes proteicas, mas não são fontes de vitaminas, vamos dizer. De ferros e vitaminas. Porque, na verdade, quando ela disse aqui que ela realmente não come carne, ela disse que a nutricionista dela sugeriu ela comer soja e clara de ovo. Eu acredito que, nesse momento, a nutricionista queria repor a proteína da carne que ela não come, mas não necessariamente o ferro, né? Nem o ferro B12, nem B12. Exatamente. Porque, no caso do ovo, o ferro está na gema, né? Está na gema. Então acho que ali era para repor a proteína e não necessariamente o ferro. Algum outro comentário com relação à matéria que vocês gostariam de fazer? Essa questão desse controle da anemia, né? Então, normalmente a gente faz o tratamento, isso basicamente na criança e no adolescente, você trata durante 3 meses, mas continua repondo durante mais 3 para elas fazerem as reservas de ferro. Tá. Então dá mais ou menos 6 meses de tratamento. E aí, nesse período, se você fizer tão interessante, se com 1 semana você fizer um hemograma, né, a gente pesquisa uma célula que nós chamamos de reticulócito, que é a hemácia jovem, com 7 dias a medula já está respondendo e já tem aquele monte de reticulócito na circulação. É uma coisa muito, assim, muito bonita isso, né? Você vê, assim, você dá o substrato e o organismo responde. Assim, de uma forma muito boa. Então, aí, com esses 6 meses de tratamento, se o paciente está bem, não tem mais aqueles sintomas que ela citou, o cansaço, está bem disposto, aí você faz um acompanhamento clínico e monitoriza essa alimentação. Porque, como nós comentamos aqui, o processo é dinâmico. Né? Era até uma pergunta que eu iria fazer, era exatamente a partir do momento que foi detectada uma anemia e que foi indicada uma suplementação. Depois de quanto tempo a gente percebe que aquela anemia foi curada? Existe um tempo limite para você fazer um outro exame de sangue para ver se a anemia foi curada? Mas aí você já está citando que logo nos primeiras semanas você já tem uma resposta do organismo. Aí você já vê essa hemoglobina e os outros índices matimétricos, né, Gilberto? Já subindo, já se diferenciando. Eu fiquei com uma outra dúvida, uma coisa que ela falou, que pelo fato da anemia ela tinha dificuldade de cicatrização. Isso pode ocorrer? Pela anemia, dificuldade de cicatrização? Isso pode acontecer em algumas anemias, né? Assim, por B12 você tem algumas lesões de mucosa e tudo mais. É mais grave. Quando você tem uma baixa oxigenação muito grave, a ponto de, né, assim, tornar a cicatrização muito lenta. Eu acho que não seria bem aquele por causa disso. Agora, eu quero pontuar uma outra coisa, porque ela, no caso dela, ela é vegetariana. Quer dizer, não ficou claro para mim se ela é vegetariana estrita ou... Não, se bem que não, se ela está comendo ovo, né? Então não é. E a anemia dela foi por ferro. Mas as pessoas que são vegetarianas e os estritos, eles podem ter outro tipo de anemia por não comer carne? Pela deficiência de outras vitaminas, sim. É exatamente então isso. Eles têm que procurar, os vegans, por exemplo, eles têm que procurar uma forma de reposição. Principalmente de qual vitamina? Suplementos B12, ácido fólico, né? Exatamente. Que complementem essa falta desses elementos que eles não se alimentam. O B12 você só encontra em alimentos de origem animal, carne, leite e ovos. E aí, como é que nós ficamos nessa história, né? Então tem que repor, ou assim, tem que monitorizar. Isso é muito importante. No caso dela. Bom, no outro bloco, vocês tinham citado um outro tipo de anemia, uma anemia hereditária, que você tinha citado, né, doutor Gilberto, que é a anemia... Existem 2 dos tipos principais. No nosso meio é a anemia falciforme, né, ou drepanocitose, e a talassemia, né, que são anemias que dão alterações na hemácia. E como já foi citado aqui também, as hemácias são destruídas mais rapidamente do que as hemácias normais, né? A hemácia normal tem um tempo de durabilidade na circulação que é maior do que o tempo dessas outras duas.
Então, aí, como ela também falou do reticulócito, que é a célula jovem, Que novinha. essas anemias têm um reticulócito sempre aumentado, porque a célula está sendo destruída e a medula está tentando sempre compensar. produzir, Está entendi. sempre produzindo. A gente tem até uma imagem aqui que eu gostaria de mostrar, exatamente da diferença de uma hemácia normal para a hemácia quando a pessoa tem falciforme. Exatamente, eu queria que você mostrasse aqui, doutor Gilberto, pra gente. Então, dá para ver? Não, dá. Essa de cá, ó. Essa daqui é a hemácia normal, essa redondinha, que é ovalada. E quer dizer, para mim tá à direita, acho que para os espectadores também. Né? Essa outra... Ela é em forma de meia-lua, ela se chama falciforme, porque ela é em forma de foice. Certo. Né? Então, ela fica com essa meia-lua, por isso você vê, ela é menor e ela é destruída mais rapidamente. E o fato de ser menor, então ela tem menos hemoglobina, ela tem menos condição de carregar esse oxigênio que a gente tanto precisa. Exatamente. Tanto que as crianças que são portadoras, tem crianças que são portadoras da anemia falciforme, que herdaram do pai e da mãe, a hemoglobina que a gente chama de S, e que tem a doença. Tem outras que são, nós chamamos de heterozigota, que tem mais hemoglobina A, que é a normal, do que a S. Essas vão ter vida normal, não tem problema. E essas que têm isso, elas têm muita crise de dor, gera dor. Gera dor. Os meninos sofrem muito. Desde o primeiro ano de vida já começa a ter crise álgica, né? Crise de dor. As mãozinhas incham por causa dessa destruição maior dessa hemácia. Da hemácia. E aí é um tratamento completamente diferente. Completamente diferente. Completamente as crises diferente. vasoclusivas, que a gente chama, elas constituem as crises mais frequentes nesses pacientes pediátricos, inclusive, com caso, inclusive, de hospitalização frequente, né? O uso necessário de morfina, inclusive. As hemácias em foice, elas se acumulam nos capilares, não conseguem passar e vão obstruindo aquelas veinhas pequenas. Isso gera uma isquemia, falta de oxigênio, que gera muita dor. Ai, tadinho. Bom, daqui a pouco a gente... Ai, de novo, vou ter que interromper. Ai, que chato. A massa é muito chata. Mas só para a gente completar rapidamente, pode falar. É o seguinte, é porque hoje em dia, acho que Minas foi o precursor da realização do teste do pezinho. E esse teste do pezinho, a finalidade dele é detectar crianças que são portadoras dessas anemias, dessas hemoglobinopatias, essas anemias hereditárias. E aí já tem como intervir e tratar desde a infância? Não tem um tratamento específico, mas, por exemplo, você tem um cerceamento, né, um mapeamento maior das hemoglobinas. Melhorar a condição de vida, né, condição de vida dessas crianças. Bom, agora nós vamos interromper novamente, porque temos mais um intervalo e aproveitamos, porque no próximo bloco nós vamos responder as perguntas que chegaram de casa. Então, continue com a gente que voltamos já já.